Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Primeira coisa é saber se vocês estão me escutando, né? Me vendo, me ouvindo direito? Como é que tá aí? Me conta aqui no chat, por favor. Tudo certo com o áudio? Tudo certo com a imagem? Alguém buzinando lá fora? Ai, que bom! Coisa boa, tudo funcionando. Gente, muita gente do Brasil inteiro, muito obrigada pela companhia. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Que coisa boa, perfeito. Vamos começar. Primeiro eu queria agradecer a participação de vocês na primeira aula. Tivemos uma repercussão super legal. Muita gente fazendo os exercícios, me mostrando os exercícios lá no Instagram. É muito legal poder acompanhar um pouquinho desse processo de vocês. Apesar de eu não conseguir dar um acompanhamento pessoal nesse momento, porque é um volume muito grande de pessoas, já é muito legal poder ver, né, o tanto que vocês deram já um pequeno salto nessa primeira aula. E hoje é uma aula muito especial. Então, primeiro eu vou me apresentar, tem gente que está aqui pela primeira vez. Eu sou a Lu Simão, aquarelista mineira, e nós estamos na segunda aula da imersão Aquarela em Movimento. Nessa semana, estávamos mergulhando nesse universo da aquarela de uma forma leve, né? E primeira aula a gente trabalhou um pouco com o desenho, e nessa aula agora nós vamos entrar um pouco mais na parte da aguada, né? De forma bem intencional e ao mesmo tempo com bastante liberdade e bastante técnica. No vídeo anterior, na aula de segunda-feira, nós falamos sobre como buscar, selecionar e estudar as referências, né? Eu falei com vocês um pouquinho da importância de usar alguns critérios para escolher essas referências, né? E construir esse repertório visual. E hoje a gente vai um pouquinho mais fundo, nós vamos aprofundar um pouco mais, tá? Boa noite, gente, que bom! Bom ter vocês aqui. Olha que legal, a Brena já trabalha com aquarela nas unhas, estou impressionada. É mesmo? Nunca vi isso. Muito legal. Pessoal, eu acredito que todo mundo pode pintar com leveza, com liberdade, com autenticidade, mesclando técnica, precisão e gesto livre. São pontos e características do método que eu gosto demais e que eu acho que a gente consegue aplicar de uma forma conjunta, né? Então é isso que vocês estão aprendendo aqui comigo essa semana. A pintura requer um conhecimento técnico. Além disso, obviamente, da observação e, claro, de muita prática, né? E é por isso que a gente faz essa semana, para vocês entenderem um pouco desse processo. E por esse motivo, a minha vontade é munir vocês dessas ferramentas que têm esse potencial, que revelam, né, o que a aquarela pode nos dar. E aí eu preparei essa aula de hoje pensando nisso. Então nós vamos aprender os princípios necessários para a nossa pintura específica aqui da semana, garantindo volume, maturidade cromática e as pinceladas mais gestuais e mais expressivas, que é uma vertente, um ponto do meu trabalho que eu acho absolutamente essencial de passar para vocês, tá? Que bom que vocês... Quem já estava aí na primeira aula? Depois vocês me contem aí quem participou da primeira. E, gente, eu entendo demais como que é difícil começar a pintar, porque eu também passei por isso, né? Aprender alguma coisa nova, desafiar a sua própria crença de que você não é criativo. Quem aí não se acha criativo? Manda aqui, mãozinha aqui no chat. Tenho certeza que muita gente se sente dessa maneira, né? Essa crença de que nós não temos potencial para o desenho, potencial para a pintura, criatividade, enfim. Olha lá, todo mundo, ó, galera aqui me falando a mesma coisa. E realmente é complexo, né? Realmente tem aqui, ó, as mãozinhas. Eu é que participou. A mãozinha que se sente sem criatividade, né? Que se sente travado de alguma forma. E eu também já passei por isso, obviamente, né?
E no início da minha carreira, eu me questionava demais sobre a minha capacidade, né? E como que eu conseguiria trazer mais qualidade para os meus trabalhos. E o que eu descobri nesse processo todo, desses últimos 14 anos pintando, e que eu tento ensinar para as minhas alunas, para os meus alunos, é que a criatividade está diretamente relacionada ao exercício de estar atento ao mundo, né? E que quanto mais você mergulha nesse processo, mais o seu olhar vai ficando afiado. Então vamos focar muito nisso, assim, enxergar um pouco mais o processo, enxergar um pouco mais o caminho que você percorre. Então, para mim, não importa se o seu caqui vai ficar maravilhoso, profissional ou não. Para mim, importa como que você estava na primeira aula e como que você está na terceira aula, certo? Então, é esse pequena evolução que nós vamos ver aqui em uma semana que faz diferença, né? Porque é a repetição dessas pequenas evoluções que fazem a gente chegar num ponto muito legal do trabalho, né? Muito bom, gente. Aí, Odilene, bom dia, querido. Boa noite, né? Olha eu no bom dia ainda. Coisa boa, bem-vindos todo mundo, viu, gente? Muito feliz que vocês estão aqui. E hoje, pessoal, nós vamos aprender alguns pontos importantes, tá? Então, nós vamos aprender sobre o ponto da tinta, que é fundamental, sobre mistura de cores, sobre degradê, volume, que são pontos muito cruciais nas interpretações artísticas, né? E tudo absolutamente direcionado com a interpretação do caqui, tá? Nós vamos direcionar totalmente para isso. E aí, tem alguns pontos que eu sei que surgem nesse processo, já que nós vamos entrar na água, na tinta, nessa fluidez que eu sei que não é simples, eu sei que tem a complexidade, eu sei que nós vamos ter, né, uma série de dificuldades, porque temos mesmo, um aprendizado novo. Então, a primeira coisa, essa questão da criatividade, a questão da cópia, né, Lu, só sei copiar, o meu desenho nunca fica bom, eu não tenho muita facilidade no desenho, e isso são coisas que eu escuto o tempo todo. E o que eu sempre tento responder há muitos anos já que a criatividade não é um dom, né? Ela é quase que um músculo, assim, que você pode treinar, que você pode exercitar, que você pode aprimorar com esse olhar. E com essas ferramentas certas que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acredito que vocês vão conseguir trazer mais expressão para a forma de pintar, mesmo que seja um simples caqui. E eu tenho certeza que qualquer pessoa pode aprender se seguir essas diretrizes, né? E aí é muito interessante pensar o seguinte, quando a gente fala de expressão, muita gente acha que a expressão está só na composição da arte, né? E na verdade isso não é real. A expressão pode estar na forma como você... Pode deixar. Desculpa, gente. Na forma como você se expressa na técnica. Isso também traz essa parte de movimento, interpretação, expressão. É uma forma de você se colocar. E é isso que nós vamos tentar fazer essa semana. Como é uma semana curta, a gente não consegue desenvolver todas as etapas de um processo de criação, mas conseguimos mostrar os pontos mais importantes. E antes da gente começar agora na nossa demonstração, eu queria muito chamar algumas alunas para contar para vocês um pouquinho desse processo, para gerar essa identificação e vocês compreenderem como tem sido o processo delas. Dá uma olhada. Eu comecei a pintar aquarela em 2018, depois de começar a ter ansiedade e tudo. E eu voltei a pintar, porque eu já pintava na época do colégio, assim, fazia pintura a óleo. E voltei a pintar aquarela. E daí, depois de um tempo, eu conheci a Lu pelo Instagram. E comecei a seguir, comecei a fazer as aulas gratuitas dela. Que a Lu sempre ensinou com muito amor, assim, muita dedicação, fazendo as aulas gratuitas dela. Que a Lu ensina, além da técnica dela, que é maravilhosa, ela ensina com paixão, com leveza, com poesia. E faz bem pra alma acompanhar as aulas da Lu, fazer os cursos dela. E eu posso dizer que vale muito a pena. Pra mim foi muito importante. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha pintura de antes, né? Ó, eu pintava assim, né? Mas sem técnica, né? Sem técnica. E depois das aulas da Lu, a Lu ensina muito que a gente precisa ter constância,
que a mancha faz parte, ela tem a sua beleza, que a gente erra e isso faz parte, é muito importante o erro pra gente aprender, né? Então não é um problema a gente errar, né? É assim que a gente aprende. Valeu muito a pena. Eu só tenho a agradecer ter conhecido a Lu, a Fê, e vou continuar aí nessa jornada, porque faz bem pra alma, acolhe, e eu só tenho gratidão. Meu nome é Karina, eu vim aqui para falar um pouquinho da minha trajetória na aquarela através dos ensinamentos da Lu. Comecei a acompanhá-la em 2021, durante a pandemia. Foi uma época que eu até estava com algumas questões emocionais, e a arte foi uma das principais coisas que me ajudaram a melhorar, né, e conseguir lidar bem com a fase difícil que eu estava passando, mais a pandemia. E foi aí que eu comecei a acompanhar a Lu pelo Instagram. E assim, eu já apaixonei. Achei a didática dela muito boa. Ela tem uma profundidade muito grande para as reflexões, para as coisas que ela fala. E aos poucos eu fui acompanhando as aulas gratuitas que ela dava e fui aos poucos evoluindo na pintura, assim. Por exemplo, ela também ensina bastante de desenho. Eu fiz essa pintura, teve uma época que ela fez uma série de pássaros e eu fiz esse Bem TV. Essa foi uma pintura que eu fiz no ano passado. Eu tinha muita insegurança, né? Em geral, eu era uma pessoa bastante insegura. E na pintura, é como se eu estivesse me desprendendo, perdendo essa insegurança e desenvolvendo o meu movimento só com a própria tinta, assim. Então, eu acho que é muito importante pra mim. E a Lu é muito importante nesse processo todo meu de autoconhecimento, de descoberta da arte. E até em questão da minha saúde mental mesmo. Eu sou muito grata. Eu revejo aqui os vídeos, né, e fico emocionada, assim, porque eu acho que demonstra de uma forma muito honesta o impacto que a arte tem na vida da gente, né? Não é só aquarela, qualquer atividade artística, qualquer convite a essa liberdade de expressão, a esse espaço para existir, é muito bonito. Eu agradeço muito as meninas, agradeço por quererem compartilhar um pouquinho aí dessa trajetória com a gente. Fico muito emocionada e muito grata, porque eu também aprendo muito nesse processo. E nós vamos começar então a nossa demonstração. Vou explicar, antes da gente mudar a câmera, um pouquinho de qual vai ser a dinâmica. Nós vamos focar especificamente na parte da técnica. Então, eu vou explicar para vocês conceitos que eu considero que são essenciais e fundamentais para que vocês compreendam, estudem, repitam. É isso que faz vocês terem um pouquinho mais de confiança no processo da pintura, tá? Pode virar, Tiagão, pra gente. Aqui tem a nossa maravilhosa prancha de estudos que nós vamos fazer hoje. Deixa eu tirar isso aqui que tá virginiana, gente, peraí. Gosto da mesa limpinha aqui, ó, tudo reto, adoro, toque. E aí, vou falar um tiquinho de material, o que nós vamos precisar. Eu tenho aqui um papel de aquarela. Eu sei que muitos de vocês estão usando papéis mais alternativos, talvez um papel mais estudantil. Eu só não recomendaria um papel sulfite normal, porque como a gente vai trabalhar com um pouquinho de água, pode ser que ele se desfaça, né, perca um pouco da estrutura. Então, o ideal é um papel de aquarela. Eu não vou me aprofundar muito no material, porque, de fato, acho que isso é um outro momento em que eu posso explicar com muita grandeza o que são os materiais de aquarela e o que nós vamos precisar para ter um material de mais qualidade, um material intermediário. Basicamente, hoje nós vamos precisar do papel de pintura, um pincel, que eu sugiro que seja um pincel médio, tá? Vou pegar um pequeno aqui para vocês verem o referencial. Ó, eu tenho aqui um pincel que eu considero pequeno, um pincel que eu considero médio, tá? E um pincel aqui que eu considero grande. Não, esse aqui não tá tão grande assim, não. Deixa eu pegar maior. Aqui, ó. Olha lá. Então, são tamanhos de cerdas um pouquinho diferentes. Se você tem um pincel menor aí disponível, a minha sugestão é que você faça o que eu vou fazer aqui, só que em áreas um pouquinho menores, tá? Se você tem um pincel médio, você vai conseguir fazer muito parecido com o que eu estou fazendo aqui. E se você tem só um pincel grande aí disponível, você vai pintar mais com a pontinha, para conseguir um alcance parecido com o que eu vou precisar
para cada exercício dessa aula, combinado? O pincel de aquarela, basicamente, vai ter uma cerda mais macia e um dos pontos que eu considero que são muito legais para testar a qualidade de um pincel é deitar no papel seco, né, pincel seco, e puxar. Se ele volta para o lugar, é um sinal de que a cerda tem mais qualidade. Ó. Então, eu volto, ele volta para o ponto inicial. Então, isso é bacana. Eu vou usar o nosso pincel médio aqui, hoje. Esse é um pincel que eu sou absolutamente apaixonada. Ele faz parte do meu kit de pincéis da Da Vinci, que é uma marca alemã muito bacana, muito conceituada. Esse é para quem quiser saber, é o número 490, a série 490, número 0, tá? É um pincel muito gostoso de trabalhar, mas você pode usar o pincel que você tiver aí disponível, tá? Um dos pontos muito legais, pode voltar aqui para mim, Thiagão, um dos pontos muito legais de avaliação de material é você não observar somente o material, mas como você lida com ele. Então, muita gente fica meio desesperado para comprar todos os pincéis ideais, os melhores e tal. A verdade é que você só vai entender qual é o melhor pincel para você quando você começar a pintar. Eu mesma já tive 500 mil pincéis diferentes, comprava tudo, ia todas as marcas e tal, até que eu restringi, sei lá, a 10 pincéis, que são os 10 pincéis que eu mais uso no meu trabalho inteiro. Né? Então, assim, eu sugiro que vocês não gastem tanto com isso agora. Realmente dê tempo ao tempo, experimente a técnica, experimente o material que você tem hoje. Eu já falei isso uma vez, eu gosto dessa comparação. É a mesma coisa que você começar a aprender violão hoje. Você vai comprar um top de linha, um Fender? Não vai. Eu sei as marcas, porque meu marido é músico, tá, gente? Então eu sou muito chique. Não é porque eu toco, não. É porque tem um maridão aí que é todo experiente. Mas ele que me deu esse exemplo. Ele falou, é interessante, porque você compra um violão barato, você compra um violão ali ok, que você vai conseguir tirar um sonzinho, aprender as primeiras notas e tal. E à medida que você se aprimora, você vai sentir a necessidade de melhorar o seu material. Então não vão fazer disso um tabu assim, tem que ter o melhor papel, o melhor pincel. Não, vamos com calma, cada coisa no seu tempo, vamos experimentar a técnica, vamos entender o que é, para depois vocês investirem do jeito certinho, investir num material legal. Eu posso ajudar vocês com isso também, tá? Então vamos voltar para cá. Agora, Thiagão, Ceramic é legal, tá, gente? Ceramic para começar 311 tá ótimo. É um pincel iniciante, ok. Um 10 é um pincel, dependendo da marca, é um pincel que eu acho que varia entre um grande e um médio, tá? Mas tá tudo ok, não tem certo e errado aqui não. Pode voltar para cá. Eu vou mostrar para vocês, vou começar falando do ponto da tinta. E para isso eu já vou introduzir o tipo de tinta que eu vou usar aqui. Eu estou usando hoje um estojo da Poética do Habitar, da qual eu sou embaixadora, uma marca que eu gosto muito, é uma marca nacional de tintas. Mas independente da tinta que você tiver em pastilha, como essa daqui que eu estou mostrando, a pastilha, ela vem assim, né, numa capinha assim, ó, a tinta vem aqui dentro, sólida. Existem milhares de marcas, né, assim, disponíveis, específicas de aquarela. E você pode usar tanto a pastilha quanto a bisnaga, que é aquela bisnaguinha que a tinta vem mais líquida, tá? Então hoje eu vou trabalhar com a pastilha e eu tenho aqui do lado um godê, né? O godê é a área onde eu vou misturar a tinta. Então, se você não tem um godê, você pode usar um prato que você tenha na sua casa. Você pode usar uma louça qualquer que você tenha, uma bandejinha, um prato, um pires, o que você tiver aí. Para fazer essas pequenas misturas, combinado? Se a sua tinta for escolar, não tem problema, para o exercício de hoje tá ok, para o exercício da semana tá ok. Então, os meus materiais são profissionais porque eu já trabalho com isso há muitos anos, tá? Mas fiquem à vontade para usar os materiais, a aplicação da técnica é exatamente a mesma, ok? Aqui na frente eu tenho um pote com água, que nós vamos precisar para lavar pincel, e eu vou pegar um papel aqui absorvente para ficar na minha mão, para eu fazer os ajustes de quantidade de água e tinta no pincel, tá? E eu vou tentar deixar tudo aqui
bem visível para vocês, para que vocês possam, de fato, enxergar o processo. Então, o nosso movimento, alguma dúvida até aqui, gente? Lu, tem duas dúvidas perguntando se pode usar tinta óleo e outra dúvida se pode usar tinta acrílica. Pessoal, vamos lá. A tinta óleo e tinta acrílica tem uma lógica totalmente diferente da aquarela, tá? Pode usar? Claro, é o que você tem na mão, você vai tentar usar. Mas talvez vocês não consigam trabalhar a mesma lógica de degradê, de transparência, de ponto da tinta que eu vou usar aqui. Mas tentem, tá? E depois me mostrem que eu tô curiosa para ver como que vai ficar. Vamos ver como é que vocês desenvolvem esse processo, tá bom? Então vamos lá. Pode usar como godê uma cartela de ovo, de plástico, a parte de cima? Pode, tá ótimo. Onde você puder misturar, tá maravilhoso, tá? A Rosa tá fazendo uma pergunta legal sobre o lado do papel, se tem diferença de um lado e do outro. Quando a gente fala de um papel profissional, a diferença é muito pequenininha, é mais uma questão de textura mesmo, os dois lados funcionam super bem. Se eu estiver falando de um papel muito estudantil, pode ser que tenha uma diferença um pouco maior. Mas, gente, nada disso é empecilho para o nosso trabalho, tá? Eu quero muito que vocês fiquem à vontade para testar, para experimentar. Tem materiais ideais? Tem, mas não é nesse momento que a gente vai falar disso. Não é necessário falar disso agora. Agora é necessário que a gente explore a técnica, independente da tinta que você tem, do material que você tem, para a gente conseguir ver como que isso acontece aqui no papel, tá? Bora lá, gente! Então, eu vou começar aqui, ó. Vou molhar o meu pincel. Pode virar, Thiagão. Eu vou molhar o meu pincel na água. Molhei. E agora, todo mundo perguntou sobre as cores, né? Eu vou usar as cores primárias. Quais são as cores primárias? Amarelo. Independente da sua paleta, provavelmente você vai ter as primárias, tá? Então, amarelo. Vou molhando aqui a pastilha, vou deixar aqui no meu godê. A luz. Você tá... Amarelo. Eu tenho um pequeno material em PDF sobre os materiais de aquarela. Eu vou pedir para a nossa equipe mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Eu acho até que eu pedi já para mandar. A gente tem um material que é intermediário e um material mais completo. Eu vou pedir para mandar para vocês depois da aula, tá bom? Então, temos o amarelo, é uma das cores primárias. Temos o vermelho, que é outra cor primária. Vou lavar o pincel aqui, toda vez que eu vou na tinta diferente. E o azul, que é outra cor primária. Então, essas três cores são suficientes para a gente conseguir trabalhar o nosso exercício de hoje. Combinado? Então, eu tenho aqui as três cores. Quem está trabalhando com pastilha, pode ser que precise umedecer um pouquinho mais o pincel para colocar aqui no godê mais pigmento. Tintas muito estudantis podem trazer para a gente uma certa dificuldade de diluição, tá? Então, é legal ficar atento a isso à medida que for percebendo aqui, né, esse exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender, gente, é o ponto da tinta. E eu não vou mostrar todos os pontos, tá? Eu vou mostrar os que a gente vai usar aqui. O primeiro ponto é a tinta mais densa, uma tinta muito, muito, muito seca. Mesmo sendo mais seca, ela ainda tem uma certa umidade, tá? Então, olha só, eu vou pegar o vermelho mesmo aqui, ó. Eu vou tirar direto do godê e vou colocar aqui, direto da pastilha, e vou colocar aqui no godê, ó. Eu quero que vocês percebam que essa tinta não corre. Olha só. Ela tá bem seca no godê. Vou molhar um pouquinho só, porque apesar de seca, a tinta seca de aquarela também tem uma mínima umidade, ó. Então vejam bem. Eu tenho uma tinta que corre só um pouquinho.
Vou até molhar mais um tiquinho aqui, ó. Ela é bem concentrada. É uma tinta concentrada que tem uma textura parecida com isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. O que é essa textura? Essa textura é uma cobertura bem homogênea, mais opaca, que vai cobrir de uma forma bem inteiriça, né, o papel. Então, essa é a nossa primeira textura, certo? Nossa segunda textura, olha só, eu vou molhar o pincel, eu tô com essa textura aqui, vou molhar o pincel, vou encher de água, vou voltar para o godê e vou diluir mais um pouquinho, ó. Então, agora, eu tenho uma tinta que corre mais, olha, ela até escorre um pouquinho. Então, quando eu diluo um pouco mais esse pigmento, eu vou ter um pouco mais de transparência, que é o nosso ponto 2, aqui, ó. Faz aí junto comigo, hein, gente? Vou tirando os excessos. Segurar na mão para não sujar o pincel. O papel, vocês veem aí claramente a diferença? Então, tem dois sinais para a gente enxergar o ponto da tinta. No godê, o tanto que a tinta corre, e no papel, o tanto que ela cobre. Então, uma tinta mais densa tem mais cobertura, uma tinta média tem menos cobertura, e uma tinta bem diluída, vou pegar aqui, vou pegar só a pontinha aqui desse godê, olha só, como que já é uma tinta muito mais transparente. Olha que bonitinho. Então, assim, claro que entre uma intensidade de tinta e outra, a gente vai ter, obviamente, milhões de pequenas etapas, né? Mas aqui eu vou mostrar só 3, que é o que eu mostro para os meus alunos iniciantes também. Fica mais fácil de entender e é um processo muito bonito de compreender, né? Então, se você que está começando compreender esses 3 pontos da tinta, tanto no godê quanto no papel, isso já vai te dar um salto brutal na interpretação que você vai fazer a partir de agora, tá? Então, a primeira coisa a se treinar é isso daqui. Ficou claro para vocês? Tá dando para entender essas intensidades? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o degradê. Então, o degradê, ele é a transição de uma cor intensa para uma cor mais transparente. E como que a gente faz isso? Acrescentando água, certo? Então, vejam como tudo pode ser mais controlado nesse primeiro momento. É super importante que a gente tenha essa calma para trabalhar, né? Todo mundo meio esbaforido, querendo aprender e coisas, né? Querendo aprender rapidamente. Então, calma, tem nada rápido, nós estamos com o tempo aqui tranquilo. Né, gente? Todo mundo aqui com o tempo? Eu tô com o tempo também, tá ótimo. Então, vamos lá. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Segundo ponto que nós vamos aprender hoje é a textura. São 2 texturas específicas, tá? A primeira delas é o ponto 1 da tinta. Então, vamos lá. Todo mundo já sabe o que é o ponto 1. É a tinta mais densa, mais seca, menos água e mais pigmento. Vou fazer um retângulozinho aqui, ó. Lembrando que se a sua pincelada tá seca demais, ela vai ter textura no papel. Não, nesse momento aqui não pode, tá? Então, se você começa a ver sua pincelada muito marcada, é porque a sua tinta tá muito seca. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho. Olha só, vou molhar ele com água aqui e nós vamos trabalhar com a ideia do respingo. O que é o respingo? Você vai pôr o dedinho aqui, ó. Quem ainda não tem essa habilidade, eu vou bater com água pura, ó. Com água pura eu vou bater e vou abrir um pouquinho do espaço da tinta. Olha que bonitinho que é o efeito. Ele faz uma aberturinha, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí?
Carola perguntou uma coisa ótima. Por que o meu quadradinho fica sempre com um acúmulo no canto? Carola, porque você colocou excesso de tinta ou excesso de água, tá? É um dos dois. Então, olha a quantidade de tinta no seu pincel. Tira um pouquinho do excesso aqui no papel antes de você ir para o papel de aquarela, tá? Então, é importantíssimo que você tenha faça essa observação mesmo. Lu, as tintas do estojo misturado. Vivo limpando meu estojo. Precisa não. Precisa não, gente. Tá ótimo. Pode deixar sujinho. Depois você pode jogar Se tiver muito sujo, você joga um spray de água para dar uma lavadinha. Mas não tem necessidade, não. Olha só. E aí vocês vão perceber que como aqui estava molhado, a tendência é a mancha se uniformizar. Então, vocês podem voltar com a água para abrir mais um pouquinho. Então, é uma textura legal da gente conhecer, explorar. Olha o efeito que ela fica tão bonitinha aqui, ó. Estão vendo aqui no cantinho do papel. Tá vendo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a textura 2 do nosso ponto de tinta, ó. Então, um pouquinho mais diluída. E agora, ao invés de eu respingar água, olha aqui o cantinho um pouquinho acumulado, pincel seco, ele suga a quantidade de água, olha lá. O mesmo pincelzinho pequeno que você tiver aí, agora na tinta seca, na tinta densa. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu respingo de forma oposta, né? Ao invés de eu respingar água, eu vou respingar tinta. E aí eu tenho dois efeitos similares, mas diferentes no sentido do que o pincel está carregando, né? Aqui é água e aqui é pigmento seco. Olha lá. Além desses, gente, tem milhões de texturas diferentes, tem, né, muitas texturas, muitas possibilidades. Então, além dessas duas, nós temos várias outras, mas aqui eu vou mostrar só essas duas, que é o que nós precisamos para fazer o nosso exercício. Tem gente que não está conseguindo ver o respingo, eu vou chegar mais pertinho da câmera. Dá para chegar ou não? Só tentar um pouquinho. Deixa eu ver até para a gente não perder o foco. Ó. Quero, faz um focozinho aqui, só para a gente ver se... Ó. Aí. Só para vocês visualizarem um tiquinho quais são as texturas apresentadas. Tá ótimo, obrigada. Beleza? Deu para ver aí, gente? Tranquilo? Como faz para aquarela não misturar com o grafite do lápis e dar o aspecto de tinta suja? Bom, primeira coisa é usar um grafite que não seja tão macio, tá? Para fazer o seu desenho. Então, usar um grafite HB, 2H, que ele é mais durinho e ele não vai deixar você manchar, né? Na hora que você for pintar, ele não vai manchar, ok? Então, vamos lá. Dúvidas até aqui? Dúvidas em relação a essas duas texturas? Ô, Rina, sua tinta não respinga? Põe seu dedo como base e bate o pincel aqui, tá? Faz isso, porque facilita a sua vida. Ajuda bastante, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos falar sobre o movimento do pincel e a regra das 3 cores, tá? O que é o movimento do pincel? Na verdade, eu já vou começar tirando um vício que eu sei que todo mundo tem, principalmente quem está começando, que é a necessidade do contorno. Então, nós vamos aprender aqui que nós não vamos fazer contorno em nada. Sabe aquele contorninho aqui, ó? Vamos fazer aqui para vocês verem. Ó o contorno. Se eu pedir para vocês assim, faz um círculo, vocês vão fazer isso aqui, ó. É ou não é? Comenta aqui.
contorna, depois preenche, que é como a gente aprendeu quando era criança, certo? Muita coisa quando a gente é criança a gente leva para a vida inteira, viu, pessoal? Verdade é essa. Quem aí faria dessa forma? Adélia, sim, para respingar o pincel tem que estar um pouquinho mais molhado, tá? Vamos ver o que vocês vão me dizer sobre a bolinha contornada. Aí, ó, a Márcia falou que faz isso, que contorna para depois preencher. E a maioria das pessoas faz isso, tá, gente? Isso aí é natural e ninguém é obrigada também a saber que existe um outro jeito, né? Por isso que eu tô aqui e por isso que eu tô contando para vocês. Olha a diferença do que nós vamos fazer agora. Eu vou encher o meu pincel aqui de tinta, ó. Tinta, ele tá cheinho de tinta, sem pingar, não tá pingando não, mas tá carregado de tinta. Ao invés de eu fazer um contorno, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou deitar o meu pincel um pouco mais, vou trabalhar com ele na diagonal e já vou trabalhar com o intuito de preencher a forma com a pincelada. Então eu não faço um contorno, eu faço uma mancha que vai formando o todo. Olha que legal. Olha como é diferente o efeito de uma coisa e outra. Para vocês aí tá parecendo meio sutil, mas aqui é muito, dá para ver claramente que existe uma variação enorme entre uma coisa e outra. Então, a partir de agora, a partir de hoje, vocês vão começar a pensar na forma sempre sob a perspectiva da mancha. Então, eu vou deitar o meu pincel de forma a preencher esse espaço. Coisas que vocês vão evitar. Contorno, como eu falei aqui inicialmente. Tá? Outra coisa que vocês vão evitar. Esse tipo de pincelada, ó. Impede mais, 90 graus. E apega bem na ponta do pincel, ó. Então eu vou tentando preencher, vou tentando controlar. Isso aqui é tudo necessidade de controle. Vou preenchendo, vou preenchendo, vou preenchendo. Na hora que eu vejo, eu tô retocando tudo, eu tô reforçando o movimento, eu tô marcando a pincelada, olha só. Aí eu vou contornando, aí olha como é que vai dando marca. Aí começa a dar marca, aí eu começo a ajustar. Aí ajustar, ajustar, ajustar. E aí uma coisa que vocês têm que levar para a vida de vocês nesse processo da aquarela é: quanto menos retoque, quanto menos intervenção, melhor. Tá? Quanto mais natural for a mancha, quanto mais interessante for a mancha e mais orgânica, mais bacana a pintura vai ficar, né? Então, o que nós estamos aprendendo aqui são ferramentas para amadurecer o nosso jeitinho de pintar, certo? Então, esses pequenos pontos, e daqui tem milhares, obviamente, né? Mas aqui, só de você fazer isso, suprimir o contorno, é um passo enorme e é difícil, porque vocês estão acostumados e acostumadas a trabalhar sempre com... Gente, lembra da escola? O que a gente fazia na escola? Mapa. Lembra dos mapas de geografia? Mapinha, contorno, preenchimento. Árvore, preenchimento. Era tudo assim. Então, agora a gente vai virar um pouquinho essa chave. Ao invés de eu contornar, eu vou pensar na forma como uma mancha. Como que eu posso manchar a forma de maneira a construir essa forma por inteiro? Então, esse é um primeiro ponto, suprimir o contorno. Segundo ponto, evitar pinceladas repetitivas. A gente não quer trabalhar com pinceladas repetitivas, porque isso gera intervenções mais artificiais, isso gera uma repetição no gesto, que fica marcado uma certa necessidade de retoque. Então, a gente evita retoque 100%, se for necessário, tá? Pode ser que no início você ainda sinta essa necessidade, mas com o tempo vocês já vão percebendo que é muito possível não fazer, ok? A Tuane não entendeu muito bem como fazer a textura. Soltar as gotinhas. Eu vou mostrar para ela aqui rapidinho, Tuane, que pode ser dúvida de outras pessoas. Eu vou carregar o meu pincel aqui, ó.
na água. Não, acho que aqui é bom, ó. E aí, eu vou colocar o meu dedo aqui e vou bater, ó. E aí eu consigo espirrar um pouquinho de água no papel, tá? Tenta aí de novo. No meu Instagram tem muitos exercícios que tem esse tipo de pequena textura, de respingo, então vocês podem também beber dessas fontes, tá? Vamos lá. Lu, sinto que com alguns pincéis minha pintura fica mais marcada, manchada. Isso tem mais a ver com esse gesto ou pode ser o pincel mesmo? Eu acho que isso tem muito a ver com a ferramenta, tá? Com o pincel. Se você já tem um pouquinho de prática na pintura e isso continua acontecendo, pode trocar seu pincel. Possivelmente é isso que está acontecendo, tá? E agora eu vou falar com vocês sobre a regra das 3 cores, que também é um clássico aqui, nós vamos precisar disso. Vamos lá, a nossa fruta, né, o caqui, ele tem um tom predominantemente alaranjado, correto? Então eu vou fazer um laranja aqui, vou juntar o vermelho com o amarelo, para termos um laranja. Então temos um laranja, que é a nossa cor predominante. Esse laranja, se eu pensar num caqui, eu vou lembrar da cor laranja. Então, ela é a nossa cor de base, é a cor de referência. Qual que é a regra das 3 cores? Qualquer cor, independente de qual seja, pode ser o verde da folha, pode ser o amarelo do limão siciliano, pode ser o laranja do caqui, eu sempre vou pensar que eu preciso ter 3 cores para desenvolver aquela cobertura. Sempre. Então, se o caqui é laranja, eu não vou usar só o laranja. Eu vou usar o laranja, eu vou usar o amarelo, que é a cor que antecede, né, o laranja, porque eu preciso juntá-lo com o vermelho para chegar no laranja. Esse aqui até ficou um amarelo mais alaranjado. E o próprio vermelho, que nesse caso aqui vai ter um papel de nos facilitar o volume, né? Se eu usar o vermelho puro, eu vou conseguir fazer volume? Eu vou conseguir fazer volume. Mas eu vou fazer volume ainda de um jeito muito primário, se eu usar esse trio. Então, qual que é a minha dica? É a gente ter sempre uma cor de base, uma segunda cor que é mais clara do que a de base e uma terceira cor que é mais escura. Então, o vermelho aqui, ele não é uma cor mais escura do que o laranja, ele é mais quente, né? Ele tem mais do vermelho. Então, o que eu vou fazer para esquentar um pouquinho esse vermelho? Né? Eu vou esquentar com um pouquinho do verde. Eu sei que pode ser um pouco inusitado, mas quando você estuda, e um dia vocês vão estudar, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, o círculo cromático, vocês vão perceber que no círculo cromático, a cor oposta do vermelho é o verde. Isso significa que se eu unir essas 2 cores, eu vou ter uma cor neutra. E essa cor neutra é a cor que a gente vai precisar para escurecer um pouquinho o nosso laranja. Então aqui é uma informação um pouquinho mais complexa, mas que é legal de vocês estudarem. Se não ficar claro aqui agora, reveja a aula depois para estruturar essa cor de uma forma mais consciente, combinado? Então eu tenho o vermelho aqui e eu preciso do verde, certo? Como é que eu faço o verde? Amarelo, cor primária, e um pouquinho do azul. Então, esse verde vai ser o verde que eu vou colocar no meu vermelho. Olha como é que já fica uma cor muito interessante. Ele beira um marrom, ele né, se torna um pouco mais terroso. Muito bonito aqui para o nosso exercício. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com o laranja, que é a cor de base, com o amarelo, que é o tom mais claro, e com a cor de sombra. Né? Então, a regra das 3 cores. Vamos fazer isso com o verde? Se eu preparar o verde das folhas, né, da parte ali de cima do caqui azul, eu vou pegar um pouco do amarelo aqui. Vou preparar um verde bem bonito.
Um pouquinho mais de azul. Então, eu tenho aqui um verde. Os meus verdes, gente, eles são sempre um pouquinho mais desaturados. Eu gosto da cor menos vibrante, tá? E a sua paleta pode ser que dê um verde diferente quando você misturar o seu amarelo e o seu azul. Não tem problema. Cada um tem uma paleta específica, né? Então, para eu criar uma primeira cor com base nesse verde, né? Esse verde é a minha cor de base, então eu preciso de outra cor mais clara. Então, eu posso simplesmente aqui acrescentar mais amarelo. E eu vou ter um verde mais clarinho, mais amarelinho, olha que bom. E agora eu quero escurecer esse verde, eu quero trazer uma possibilidade de maior contraste. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho o verde aqui, já vou pôr um pouquinho mais do azul. Como que eu escureci o vermelho? Com verde. Então, como que eu vou escurecer o verde? Com vermelho. Tá? Então, eu tenho aqui o verde, vou colocar um pouquinho de vermelho. Para eu também chegar num tom mais escuro, ó. Um tom mais neutro, um tom de sombra. Interessante para nós aqui. Então, quando eu pensar numa folha, no caso do nosso caqui, eu sei que eu vou trabalhar com essas 3 cores, tá bom? Deixa eu ver só um pouquinho das perguntas. Vamos lá. Amo suas aulas porque são cheias de explicações muitíssimo importantes. Nos faz chegar muito além. Que bom, Maria. Fico feliz. Vou ter que usar Ecoline e não tenho aquarela. Espero que dê certo. Tenta aí, Fátima. Se as cores são tão modificadas na aquarela, dependendo da água e tudo mais, como garantir que conseguiremos repetir a cor até terminarmos a pintura? Ana, perfeita a sua pergunta. Vou até soltar meu pincel para eu te explicar. O nosso objetivo não é chegar nas mesmas cores. O nosso objetivo é entender o caminho. Como que eu chego num laranja? Como que eu chego numa cor de sombra? Como que eu chego num laranja mais claro? Como que eu chego num verde escuro, um verde claro, um verde mais denso, menos denso? O caminho é que precisa ser compreendido. Se você tem uma pequena variação, por exemplo, do tom de laranja, isso é maravilhoso para aquarela, né? Isso é um ponto a nosso favor em relação à expressividade dessa pintura. Então, não busquem a perfeição da cor, busquem a construção da cor, é muito diferente. Então, para mim, não importa se você fez, aliás, até prefiro que não faça a quantidade de tinta no godê, aquele tanto de tinta, igual. Porque quanto mais pequenas variações eu tiver, mais bonita fica a proposta, tá? E vocês vão ver agora na aplicação do exercício aqui, a última parte do exercício. Beleza? Vou mostrar para vocês de pertinho. Vamos lá. Lu, a água que estou usando para limpar o pincel está fazendo a tinta ficar de outro tom. Então, você precisa ter outro pote de água, tá? Pode ter 2. Eu tenho 2 aqui também, ó. Um que é a água mais limpa e um que eu uso para tirar mais o pigmento. É bom ter 2, justamente para você não precisar fazer ter essa preocupação, tá bom? Nossa, tem várias perguntas muito legais aqui. A cor preta é usada como? Márcia, a gente não usa preto na aquarela, é muito difícil usar preto. Por quê? Porque o preto é a ausência de todas as cores, né? Ao contrário, é a presença de todas as cores, desculpa, foquei no branco. E o que acontece é que a gente limita, na aquarela a gente precisa muito de trabalhar essas nuances, né? E quando você usa um preto chapado, acabou, né, essa transição. Então, ao invés do preto, nós trabalhamos com tonalidades de cinza. E como que a gente constrói o cinza? Com essa mistura das 3 primárias. Por isso que eu falei que a gente vai precisar só das 3 primárias num primeiro momento, porque com elas a gente consegue fazer tudo, né? E isso é maravilhoso. Então, na representação de amanhã do caqui, pode ser que a gente precise um pouquinho de um tom mais forte, mais fechado, mais perto do preto. Eu vou explicar para você como é que a gente vai construir isso, tá bom? Vamos lá.
Eu não entendi a mistura do último verde. Célia, no último verde eu coloquei um pouquinho de vermelho. E aí eu consegui um tom mais neutro também. Mas a predominância é o verde, tá? Sugestão é rever a aula, tá, gente? Porque as dúvidas vão surgir mesmo, é normal. No final da prática eu vou tirar algumas dúvidas, mas só pra gente não parar aqui no meio do caminho. Por que não usar diretamente o verde escuro ou o laranjado que já vem na paleta de tintas? Marcilene, tem uma coisa que eu adoro falar e que eu acho importante do pintor entender, é que essa harmonia cromática. Se eu uso cores isoladas da minha paleta, o laranja que vem na paleta, o amarelo que vem na paleta, eu perco a oportunidade de trabalhar essa junção mais equilibrada de pigmentos. Então, vocês vão perceber aqui que cada cor dessas contém a outra. Então, essa misturinha faz total diferença na harmonia cromática da pintura. Agora pode parecer complexo, mas com o tempo vocês vão ver que essa é uma das grandes ferramentas que a aquarela nos oferece, tá? E agora, eu vou trazer para baixo aqui, para eu conseguir mostrar para vocês. Vou pôr aqui. Visto tudo isso que nós vimos aqui, ó, a gente vai aprender a fazer agora um degradê circular, tá? Lu, você considera a aquarela feita com lápis aquarelável boa? A qualidade é a mesma que as pastilhas? Não é a mesma, é uma técnica diferente, tá, Sônia? É uma técnica diferente. Misturando verde no vermelho, fica um vermelho parecido com marrom? Vai depender muito da sua quantidade de cada pigmento, tá? Vamos passar para o próximo exercício para vocês entenderem aqui junto comigo. Então é o seguinte, agora eu preciso criar um degradê harmônico num formato circular, mais ou menos como isso aqui, ó. E por que eu preciso fazer isso? Porque essa é a lógica que nós vamos aplicar no caqui na próxima aula, certo? Então, vamos lá. André está falando aqui, como saber qual é o pigmento primário? Andréia, se o seu amarelo parece muito brilhante, provavelmente é o lemon yellow, é o amarelo mais neon, né? Mais abertão. Então, minha sugestão é que você use um amarelo mais cor de gema, assim, um amarelo que não chega a ser um ocre, nem chega a ser um amarelo muito claro, ele tem que ser um intermediário, tá? Mas é difícil eu falar isso sem ver a sua paleta, tá bom? Isso mesmo, as 3 primárias podem trazer todas as outras cores, salvo algumas exceções, né? Eu acho que tem cores, por exemplo, eu sempre tenho aqui um violeta pronto, um magenta mais vibrante pronto. Existem algumas cores que algumas paletas não conseguem chegar. E aí, até por uma questão de pigmentação mesmo. Então é legal ter algumas cores específicas nesse processo que você tenha já de forma pronta, tá? Então vamos lá, eu vou começar a fazer o círculo e eu vou começar pelo amarelo. Eu vou molhar aqui meu pincel, vou pegar o amarelo aqui bonitinho, ó. Vou diluir ele bastante, vou usar aqui 0,3 da tinta. Eu quero ele bem transparente, bem levinho. E agora, lembra da pincelada aqui embaixo? Bora lá, eu vou começar a formar este círculo através da minha pincelada, só que tem um pulo do gato aqui. Eu vou preservar, aí sim eu posso contornar aqui, porque eu já vou pincelar direto. Eu vou preservar uma área com o branco do papel. Olha lá. Agora eu vou molhar o meu pincel, vou tirar todo o excesso de água daqui, tá limpo, e vou só esmaecer, eu vou diluir um pouco dessa borda entre o branco e o amarelo. Olha como é que ficou mais suave agora.
E aproveitando a umidade, pode observar primeiro, a gente vai fazer depois, de novo, tá? Aproveitando a umidade do papel, eu já vou usar o laranja, que é a minha cor principal, correto? Vou fazer um laranja bem bonito aqui. E eu vou depositar a tinta neste formato oposto à luz. Eu estou depositando a tinta. Várias coisas que podem acontecer. Acúmulo de tinta aqui, tiro o excesso e volta. Eu vou diluir suavemente, ó, posso lavar o meu pincel, tirar o excesso. E a minha intenção agora é integrar essa mancha ao restante da área. Olha lá. Tirando os excessos. Sem pincelar com força, tá, gente? A gente não vai pincelar com força, devagarzinho. É quase fazendo um carinho no papel. Olha que legal. Carinho no papel. Eu não tô pincelando forte, é tudo pequenininho, tudo suave, tudo delicado, tá? E, na sequência, eu vou trabalhar com o meu vermelho já escurecido com o meu verde. Deixa eu fazer um verdinho aqui bem bonito. Vou trazer para cá, ó. Vou fazer a mesma coisa. Deposito. E aí, quando a gente percebe que tem um pequeno acúmulo, o que eu preciso fazer? Não adianta, às vezes, você depositar o pigmento se você não dá espaço para ele acontecer, para ele espalhar. Então, uma forma de você ajudar o pigmento a se espalhar, caso você esteja trabalhando com um papel que não seja tão bom, é lavar o seu pincel com a pontinha do pincel de uma forma muito suave e delicada. Eu volto espalhando um pouquinho, sem forçar a barra no papel. É só um pouquinho mesmo, tá? Enquanto tiver molhado, a gente tem a oportunidade de trabalhar o degradê. É difícil, tá, gente? Não é nada fácil, não. Naturalzíssimo, se vocês não conseguirem de primeira. Vou lavar o meu pincel de novo, sequei. Toda vez que aparecer um limite muito evidente, eu volto com a água pura, me ajudando a abrir e a dissolver essas bordas. Então, eu quero a área clara, mas eu não quero o limite evidente. Então, é um pontinho de luz, só que é suave, é um degradê mais suave, tá? Então, aqui é um primeiro exercício. Quero saber como é que impactou aí. Tá difícil? Como é que tá? É complexo, né, gente? Nada é tão fácil assim, não. Aquarela não é tranquilíssima, não. Mas ela é possível. E é uma técnica absolutamente delicada, muito expressiva. Vale a pena bater um pouquinho a cabeça aqui para aprender esses pontos que eu tô passando. Vamos fazer mais uma vez? Volta aqui, Tiagão, pra gente trabalhar novamente. Vamos lá de novo, pessoal. Agora de um jeito diferente para ver se fica mais fácil para vocês. Vão de novo? Agora eu vou trabalhar com a água pura. Molhei meu pincel com água pura, vou fazer um círculo com água. Só água, vocês não vão nem conseguir ver aí, ó. Água pura, molhei meu papel. Vocês vão evitar de ter acúmulo de água, não pode ter pocinha de água aqui não, tá? É só água o suficiente para fazer uma cobertura homogênea, água pura, por enquanto. E aí eu vou seguir os mesmos passos que eu fiz antes, só que agora eu vou depositar a tinta em cima, vou até direto aqui
no papel, em cima da própria água, tá? Então, eu vou depositar primeiro o amarelo. Em cima da base molhada. Lavei meu pincel. Tirei o excesso. Tirei o excesso de água, porque se eu jogar mais água onde já tem água, eu espalho completamente, e não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Uniformizar. Então, se eu tô com meu pincel seco e limpo, eu consigo conduzir o meu pigmento. Toda vez que eu sentir que eu vou espalhar demais, eu lavo, tiro o excesso e volto. E assim eu posso conduzir esse pigmento da forma que eu achar melhor, tá? Então, aqui nós estamos conduzindo de um jeito muito superficial mesmo. O pincel bem suave aqui. E eu tenho que me lembrar que eu preciso de um foco de luz. Certo? Ah, Lu, pincelei e ficou meio forçado. Então, água de novo e convida essa tinta a vir para o meio. Então, o degradê é sempre essa tentativa de trabalhar com uma delicadeza na transição dos elementos, tá? Das cores, né? Dos pigmentos. Então, ó, eu vou trazendo aqui no formato, nunca contornando, eu tô trazendo a pincelada, ó. E eu vou fechando esse espectro no tamanho que eu quiser. Então, diminuir o círculo. Mudei um pouco o foco, aqui estava mais na esquerda, agora está mais no centro. Mesma coisa, volto para o laranja. Volto trazendo o pigmento. Esse é um exercício maravilhoso. Isso aqui, se você puder ficar um dia inteiro fazendo isso, é ótimo. Porque é na repetição que o novo acontece. Isso é uma máxima que uma amiga minha sempre me falou e que eu absorvi para minha vida, porque isso é total a realidade da aquarela. Eu repito, eu vejo onde eu errei, eu refaço, eu já tenho conhecimento, eu tenho a aula gravada aqui, eu consigo ver de novo e a gente vai aprimorando o nosso conhecimento. Mesma coisa. O Fê, se aparecer uma pergunta que você acha que é importante trazer, você me fala, tá? Tá. Só porque eu não tô conseguindo olhar agora. A Silvia perguntou que ponto está a tinta em cima do molhado. Perfeito. Ponto 1, tudo no ponto 1 aqui, tá? Um ponto mais denso da tinta. E a Maria Tereza perguntou, Lu, fala sobre a quantidade de água no pincel. Acho muito importante ter essa ideia. Então, a quantidade aqui, na verdade, a gente vai conseguir entender mais da densidade do que a quantidade. A quantidade é o seguinte, se for uma água que dá poça de água aqui no papel, tá muita. Então, é uma questão de um certo bom senso que a gente precisa ter na hora de fazer. Mas é com o tempo, gente. Isso a gente não consegue resolver de cara. Tá? Então, eu vou fazer aqui esse degradê de forma muito suave. Vamos tentar trabalhar sempre com a tinta um pouco mais densa. Porque isso faz muita diferença, tá? Para vocês aí. Lu, tem bege na aquarela? Não, tem ocre, né? Que ele fica ali no meio termo. O bege, talvez com um pouco de branco você consiga, mas eu quase não uso branco. Olha lá, suavizei a borda e a gente tem mais uma esfera em degradê. Olha que legal. Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu trabalhei com o ponto 1 da tinta. 1, 2, 3. Trabalhei com este ponto. 1. Eu fiz uma esfera com essa lógica de movimento do pincel. Olha que bacana. Que não tem contorno. Se eu olhar aqui de perto, não tem contorno. E trabalhei com a regra das 3 cores, tá? Então, fiz a junção das 3 cores num formato de degradê, suavizando a cor. A Denise está falando uma coisa interessante aqui, que é, aprendi na faculdade que devia molhar todo o papel primeiro. Pelo jeito, não preciso fazer isso. Denise, na aquarela nós temos 4 técnicas principais.
Uma delas é, sim, trabalhar com papel molhado. Então, essa é uma das técnicas. Você pode molhar o papel inteiro e trabalhar em cima do papel úmido, é uma das maneiras, mas tem outras 3. Então, é muito legal quando a gente se aprofunda na técnica, a gente vai descobrindo, né, algumas características que nós não sabíamos que existia. Essas são as viradinhas de chave. Então, hoje eu estou mostrando para vocês aqui uma pintura em cima de um papel seco. O papel está seco, olha aqui, vamos virar aqui de novo. O papel está seco e eu estou aplicando a tinta em cima do papel seco. Isso significa que eu tenho mais controle em relação à borda, né? Ela não vai espalhar completamente. Se a base tivesse molhada, eu ia ter uma esfera mais difusa, mas ela está seca, então eu tenho mais controle e aí a técnica ideal para começar, ok? Nesta proposta, o que eu fiz? Eu umedeci o papel antes, o que significa que a aquarela corre de um outro jeito, ela corre de uma forma um pouco mais difusa na parte interna, mas a base total do papel está seca, então ela continua tendo esse pequeno limite que é ótimo para nós nesse primeiro momento, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Ficou muito aguado, quase transparente, né? Imagino que seja. Se está muito aguado, volta para o godê. O erro está no godê. Ó, eu preciso deste ponto. Este ponto é mais densidade, mais pigmento e menos água. E é muito natural que com o tempo ali misturando no godê, você vai descendo para os outros 2 tons. Então toma cuidado para sempre voltar para cá. Sempre voltar para cá, tá? Isso é importante para nossa interpretação. Comprei uma aquarela para presentear minha sobrinha e me apaixonei. Não comprei meu material ainda, quero saber de uma coisa. Posso comprar apenas as cores primárias? Renê, poder você pode. A minha sugestão é que você compre um estojo de até 9 cores, um estojo pequeno. Quase todas as marcas têm esse estojinho. Mas só para você ter mais recursos, né? Já que você vai experimentar, eu acho interessante. Pode fazer essa mesma base para tecido? Adriana, minha expertise não é tecido. Então, eu não vou conseguir te orientar em relação a isso. Depois a gente pode indicar algumas pessoas, até alunas minhas, que trabalham com tecido, para você poder ter como referência, tá? Então, depois escreve pra gente no direct que a Fefe te manda algumas opções. Como saber se não coloquei muita água no papel? Thaís, é só você olhar contra a luz, tá? Aqui de frente a gente vou conseguir mostrar para vocês. Pode mudar, Thiago, para mim. Pode mudar para mim. Isso, ó. Eu molhei, fiz a pintura, molhei o papel. Se eu olho contra a luz e tiver um brilho que é liso, significa que tem muita água. Se tá correndo, se eu faço assim com papel e a água escorre e tal, é porque tem muita água. A aguada ideal aqui, ela revela a textura do papel, mas ela não sobra, ela não escorre, tá? Nessa situação específica. Então, você olha contra a luz, é um brilho mais opaco, assim, ele é um brilho mais texturizado, vamos dizer assim. Ele aparece a textura do papel, ele é menos brilhante do que o excesso. Eu acho que é super visível dessa maneira, né? Enxergar contra a luz. Vamos lá. Estou usando tinta óleo e deu certo. Olha que bom. Que bom, Maria Luísa. Treino do controle sempre. Rosângela. Surgiu na borda uma linha que eu não fiz. Rosângela, excesso de água. Quando a gente usa um pouquinho mais de água, a água empurra o pigmento. E aí ela forma essa pequena borda. E essa pequena borda, ela não é um erro, não é um defeito, é só mais um recurso. Por isso que é importante entender. Vocês viram aqui que eu fiz de 2 maneiras diferentes. Não existe só um caminho na aquarela, existem vários caminhos. E a beleza tá nisso. Então, assim, não se fixem a necessariamente os passos específicos. Não, a gente precisa entender a lógica. A lógica, igual quando você vai aprender a falar inglês, né? Você aprende a lógica da língua e aí você vai fazendo essas associações. Aquarela é a mesma coisa, né? Com o tempo vocês vão
desenvolvendo e, obviamente, com uma orientação boa, com um ensino interessante, vocês vão conseguir desenvolver bastante. Vamos lá. Lu, na parte iluminada, tem tinta ou fica toda branca? O ideal é ficar o branco do papel. Se tiver tinta, é uma água bem sujinha, bem transparente, muito diluída, tá? Belém, acho que eu quero que você faça aqui pra mim de novo. Pode virar aí. Obrigada, Thiagão. O foco aqui só para os meninos verem, para todo mundo ver. Olha lá, aqui mais de perto. Então, vocês conseguem ver que existe uma transição muito suave entre uma cor e outra. Não necessariamente eu tenho uma borda muito marcada, que ficou até mais marcadinho, mas de um jeito que não incomoda, não é uma linha, né, marcando. Então, vamos tentar essa transição. E veja como depois que seca, a suavidade que a cor assume. É bonito demais ver esse depósito, né, do pigmento. Esse controle, pessoal, de água, de tinta, de densidade, isso tem pessoas que levam muito tempo para aprender. Mas eu acho que às vezes é a falta desse entendimento inicial que eu estou passando para vocês aqui agora, tá? Então, essa é a nossa prática de hoje. Eu preciso que vocês treinem isso aqui um pouquinho até amanhã. Somente isso, não fica viajando não, e fazendo 500 coisas. Não. É isso aqui, ó. Vamos aprender a fazer isso com essas cores. Vamos aprender a dosar a quantidade de pigmento, a quantidade de água. Vão aprender a fazer essas duas texturinhas, super tranquilo. Vocês repetirem a aula que já vai dar para absorver bastante. A questão do movimento do pincel, a regra das 3 cores e o degradê circular. Vamos tentar trabalhar nisso. Precisa ficar perfeito, Lu? Não precisa ficar perfeito. Eu preciso só que vocês entendam o caminho. E eu acho muito legal que agora que vocês já aprenderam alguns princípios importantes, eu queria fazer um desafio para vocês, mesmo. E aí, para vocês estudarem, para puxar a orelha de vocês estudarem. Lembra do desenho que nós fizemos na segunda-feira? O esboço, a lápis, o grafite? Eu queria que vocês fizessem esse teste. Eu quero que vocês tentem fazer essa lógica aqui do degradê em cima do desenho que vocês já têm. Do jeitinho que você saberia fazer aí, né? Como que você acha que deveria ser. Então, eu queria que você pintasse do seu jeito, do jeito que você enxerga, do jeito que você consegue, do jeito com as ferramentas que você tem hoje. Posta no Instagram para eu dar uma olhada. E amanhã, vocês vão perceber muito claramente a evolução desse trabalho com as técnicas de aplicação que eu vou passar na terceira aula, tá? Então, na aula 3, nós vamos compreender como que cada uma das técnicas apresentadas aqui hoje, nessa interpretação, como que elas vão ser usadas, como que elas vão ser aplicadas, tá? Então, vocês vão entender as etapas para uma pintura com volume e expressão. Vocês vão finalizar a aula com uma pintura prontíssima e cheia de novos conhecimentos, que é o meu objetivo, né? Cada aula aqui eu tô tentando trazer uma robustez de conteúdo, tá? Lu, Oi. A Bia mandou aqui. Lu, estou aqui com a minha mãe, te acompanho desde quando eu tinha 5 anos. Hoje eu estou com 9. Que fofura! Manda um beijo pra mim. Bia! Muitos beijos, não só um, vários beijos que eu tô te mandando. Que bom, que felicidade. Uma pequena pintora. Espero que você siga pintando muito aí comigo. Que bom, gente. Bom demais ver vocês aqui. Ô, Lu, tem muita gente perguntando da primeira aula. Eu vou colocar seu Instagram, o arroba do seu Instagram. Pede pra me chamar lá que eu mando o link. Tá, pessoal, vamos chamar no Instagram. Pode mandar para nós no direct. A Fê manda o link para vocês da primeira aula, tá? Então vai ficar tudo salvo lá, vocês vão conseguir assistir, não tem problema nenhum. Beleza? Tá disponível lá. Olha o que a Flávia falou. Com papel molhado, achei mais fácil, deu mais certo aqui. E é sobre isso aí, tá, Flávia? Cada pessoa vai ter uma afinidade com um processo. Então, se o seu processo no molhado deu mais certo, pode seguir fazendo assim.
E eu acho que essa que é a percepção, essa é a minha provocação para vocês aqui o tempo todo. O que tem a ver com você? Qual é o processo que te deixa mais confortável? Que o resultado é melhor? Cada um vai ter uma percepção. Tudo bem? Gente, e para finalizar essa aula, né, eu sempre digo que a aquarela começa com um olhar, com um jeito de olhar para as coisas. E eu acho que hoje vocês conseguiram treinar esse olhar um pouquinho mais comigo, né? E eu estou super feliz por causa disso. Então, vou pedir para vocês prepararem os materiais de vocês para amanhã. Nós vamos usar as mesmas coisas. Preparar o coração, porque vai acontecer muita coisa amanhã. É muito legal ver a técnica existindo e acontecendo, né, num objeto. E a terceira aula, mais esperada de todas, está chegando, que é amanhã, às 8 da noite. E eu quero muito que você viva essa experiência comigo, de uma forma inteira, de uma forma honesta com você, entendendo seus desafios, entendendo as suas dificuldades, validando suas conquistas aqui junto comigo. E eu tenho certeza que a gente vai chegar em resultados muito legais. Então, eu estou muito entusiasmada de estar aqui. Queria muito agradecer a presença de vocês. Sei que tem muita coisa para dizer, muita coisa para ensinar, muitas dúvidas que vão surgindo. Mas eu quero que vocês tenham calma, porque vamos focar nesse primeiro processo, vamos entender isso aqui bem, para depois ir galgando esses outros passos. Combinado? Que bom, pessoal! Muito feliz em estar aqui com vocês. Quem puder curtir a nossa aula, eu agradeço muito, para chegar em mais pessoas. E eu deixo aqui o meu beijo enorme e até amanhã. Tô esperando vocês, hein? Tô esperando as marcações lá no Instagram também. Ó, beijo, boa noite, bom descanso.